equipe TV do Povo continua na estrada. Chegamos ao município de Costa Marques, divisa com a Bolívia, para contar uma parte importante da história do estado de Rondônia. Estamos no Real Forte Príncipe da Beira, que foi construído na Serra dos Parecis. Esta obra começou em 1775. Teve a pedra fundamental lançada em 1776 e foi inaugurado, por incrível que pareça, 8 anos após o início da construção. O Real Forte Príncipe da Beira, uma das maiores construções da engenharia portuguesa, atrai muitos turistas todos os dias. E agora nós vamos acompanhar uma equipe que acabou de chegar aqui em Costa Marques. Aqui embaixo a gente tem 2 placas comemorativas, tá? Uma para comemorar os 500 anos do Brasil no ano 2000 e a outra marca a visita do presidente militar João Batista Figueiredo. Antigamente, para ter acesso por aqui ao forte, não tinha, tá? Então até o próprio Marechal Rondon, quando chegou aqui no período de 1911, quando o rei descobriu o forte, ele teve que subir no ombro do soldado para poder alcançar a entrada, tá? Porque todo o trabalho, tá, de entrada e saída desse forte, ele era feito pelo portão lateral, tá, do forte aqui. A gente vai entrar para vocês conhecerem o forte, a parte interna dele, tá? Aqui ficava o corpo da guarda da época, tá? No lado de cá uma prisão com uma solitária no final. Aí a madeira aqui, ela é original da época, foi cozida para conservar. Essa madeira ela tem 243 anos, tá? No caso dessa madeira, o nome dela é piranheira. 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 Isso. Aí por lá de dentro a gente tem a cidade da época, tá? Tinha hospital, farmácia, capela, moradia para os militares, para os escravos, o quartel da guarnição, tá? Aí no caso armazéns de pólvora e alimentos também. Aí tá sendo colocado, tá, a brita dentro das casas, tá, no piso para a proteção dele, tá? No caso o piso dessas casas são blocos de tijolos. Conservação. Conservação, tá? Aí, no caso, coloca a camada de bedim e a brita por cima, tá? O bedim é essa manta. A laje de pedra tá natural do solo, tá? É a mesma pedra usada na construção, tá? A gente vai até aqui no centro, tá? Que é para vocês conhecerem, tá? O sistema de abastecimento de água. Aqui no meio, tá? Ficava a cisterna para abastecimento de água. No caso, a água ela vem do rio, por canaletas de pedra ou tubulação de pedra, tá? No caso, vem do baluarte de Santa Bárbara, tá em linha reta aqui, e retornava sentido portão lateral. Ao chegar no portão lateral, dividia para o lado e voltar para o rio como descarga dos banheiros. Vai de novo, como é que é? Ela vinha, tá, da parte mais alta do rio e retornava sentido do portão lateral. Ao chegar lá, dividia para o lado e voltava para o rio como descarga dos banheiros. Antigamente, tá, se conservava uma situação, tá? Que se a pessoa entrasse aqui, ela ia sair do outro lado do rio, que existia um túnel de fuga, tá? Isso é mito, não é verdade, tá? Porque eu vou explicar para você. Do lado de lá, tá, era a Espanha, território inimigo. Se o cara fosse, você entregaria fácil. Sim. Se o inimigo subisse lá, tomaria forte por aqui também, não tem lógica, tá? E também no meio do rio existe um sistema de pedras, tá? Muito difícil de cortar do que essa aqui, que é aquela pedra preta, tá? Sim, então seria difícil você cortar a pedra também para poder fazer um túnel até o outro lado do rio. A capela do forte é desse prédiozinho aqui, tá? Essa era a capelinha de Imaculada Conceição. O sistema de corte, tá? De lapidação das pedras, também das chamadas pedras cantárias, tá? No caso, todo feito na talhadeira manual, tá? Para fazer sistema de curvas, amarração, tá? Para estrutura. No meio, tá? São divisórias, tá? Das casas, assim, ó.
tá? São divisários. Aí no caso aqui, tá? Vocês podem ver o alinhamento das janelas, todas em linha reta, tá? Para correr a ventilação e comunicação caso houvesse ataques. Ó, essa área tá, ela foi restaurada, tá? No caso, para mostrar para o visitante, tá? Como ficaria a estrutura do forte restaurada, tá? Aí no caso, no meio, o portão lateral, saída de emergência, na época também é usado, tá? Como entrada e saída do material e de pessoas também. Era mais prático você encostar no rio ali e subir por aqui, tá? E do lado ficam 2 banheiros, as chamadas latrinas da época. Pelo tamanho, poderia inclusive entrar com animais, né? É um carruagem, uma charrete, alguma coisa assim. Vamos entrar ali para ver a latrina, né? Ali dentro não dá, tá no cadeado. Dá para olhar assim. Hoje em dia só tem canhão desse lado, tá? Os outros foram roubados no período do abandono do forte, tá? Junto com o telhado das casas, tá? Junto com o telhado das casas e os sinos da capela, tá? A maioria dos canhões foi roubado nesse período do abandono, tá? Este canto que a gente está aqui agora tá o baluarte ou chamado sentinelas avançados. Cada canto desse recebia 14 canhões e uma guarita de observação para o soldado. Ó, aqui em cima tá, a gente vê o rio Guaporé, que é este rio aqui. E vocês também vão poder ver daqui, tá? Onde foi construído o forte. No meio de um ponto estratégico, tá? Quando o rio baixa todo, vai ter cachoeiras de pedra, então só quem consegue passar pelo rio é quem conhece. Esta posição não é perfeitamente navegável. É só quem conhece esse rio que consegue navegar no período da vazante do rio, tá? Dá pra ver lá já Onde você vê correndo assim no meio, tudo vai nascer pedra, tá? Aí no caso, na época, tá? O sentinela avançado tinha que passar por esse canal para ir para Guarita, tá? Só era magrinho, ó. Ele não poderia subir como agente, senão ficava exposto a um possível tiro espanhol, tá? Entendi. Na época lá era Espanha e aqui Portugal. Mas antes de ser da Espanha, tá? A Bolívia ela foi vice-reinado do Peru. Tá? Uma outra situação é com o sistema histórico da região, tá? Muitos historiadores antigamente falavam que a Amazônia nunca foi caminho dos Incas, tá? Mas como eu falei para vocês, tá? Essa parte aqui, ela antes de ser da Espanha, ela foi vice-reinado do Peru. No hino de Costa Marques a gente conta existe muito relato sobre a história do Guaporé, o forte, tá? No meu caso, que eu sou descendente ou a 4ª geração de escravos da construção do forte, eu posso dizer que quando chega na parte que o teu forte é a marca de um povo, aí no caso isso me dá a alegria e a satisfação, tá, de ser descendente desse povo que trabalhou na construção do forte. Depois de acompanhar esta visita guiada pelo Ángel, a esta equipe de turistas que veio de Porto Velho e conheceu os 970 metros quadrados dessa edificação maravilhosa. Qual é a opinião de vocês, Nádia? Linda, maravilhosa, emocionante. A gente pensa, quando eu estou aqui, parece que eu estou vivendo naquela época, né? Estou vendo os soldados, a guerra e tudo mais, então é maravilhoso. Para mim, coração a mil. O Roberto é gaúcho, né? Vai muito ao Rio Grande do Sul, mora em Porto Velho, mora no estado de Rondônia. Como é que é a visão do estado de Rondônia quando tu chega fora daqui e tu diz que mora em Rondônia? O que as pessoas pensam? É muito distorcida, né? Eles não conhecem essa realidade maravilhosa, o desenvolvimento, a cultura que Rondônia tem para nos oferecer. Então a gente desmistifica essa ideia que só tem índio e cobras aqui, né? É um estado próspero. Quem vem para cá prospera. E aqui vale a pena salientar o que a TV do Povo sempre fala, né? Nós temos toda essa parte histórica como o Real Forte Príncipe da Beira, mas nós temos muito progresso. Vocês que vieram de Porto Velho rodaram mais de 700 quilômetros. Se vê a história e também o progresso. Com certeza, o nosso estado é rico em história, né? O que falta é uma divulgação maior por parte do estado para que os turistas venham conhecer. Forte Príncipe da Beira é história.
A história no sangue, né? Do que aconteceu aqui, do que foi o trabalho que se deu para construir esse forte maravilhoso, da proteção da Amazônia, da proteção do nosso estado, né? Então venham conhecer o Forte Príncipe da Beira, é um lugar muito lindo, maravilhoso, e o guia é especial, ele conhece muito bem a história aqui da região, então é importante que venham conhecer o nosso estado. Agora vamos falar com uma pessoa que conhece a história disso aqui tudo, que é o Ángel. Ángel, muitos visitantes vêm até aqui e quais são as maiores dúvidas de quem visita o Forte Príncipe? No caso, as maiores dúvidas de quem visita o forte é perguntar para a gente se existe realmente um túnel de fuga que atravessa para o outro lado da margem do rio, se existe assombrações dentro do forte, se um padre morreu mesmo aqui dentro, tá? No caso, a gente tem que consertar algumas situações, tá? Na verdade, não existe um túnel de fuga, tá? Como todo mundo imaginava, é somente uma cisterna de abastecimento de água. Ao certo, a gente não sabe se viveu preso um padre jesuíta aqui, tá? O que se sabe é que o prisioneiro poderia ser um padre ou um militar. Mas o dado conclusivo a gente não tem ainda, tá? O que a gente sabe é que esse prisioneiro escreveu poemas na parede da prisão dele, na masmorra, Tremores de Terra em 1832 e o mato quando vivia preso, com graças e compridas correntes no pescoço, tá? E esse prisioneiro, no caso, ele morreu acorrentado dentro de sua masmorra, devido a doenças do clima frio, como tuberculose, asma, tá? E algumas coisas pelo fato da masmorra ser muito úmida. Existem muitas histórias controversas a respeito do forte, até mesmo do início da construção. O que de mais concreto nós temos? No caso, a obra começou em 19 de abril de 1775 e não 20 de junho de 76. 76 foi colocada a pedra fundamental do forte, tá? Que é uma pedra que vem toda detalhada para homenagear o Príncipe da Beira, que na época era Dom José I, tá? Ángel, uma questão assim que principalmente por esse forte estar aqui no estado de Rondônia, onde a gente costuma ver obras que demoram décadas para ficar prontas, obras simples, uma obra grandiosa como essa aqui, que eu pelo menos não tenho nem ideia de quanto pesa cada uma dessas pedras que compõem as muralhas do forte aqui, e ele foi concluído em apenas 8 anos. 8 anos, tá? Para construir o forte. No caso, a pedra maior, ela pesa cerca de 1 tonelada, tá? No caso, as menorzinhas, 250 quilos, tá? E quem construiu? No caso, a engenharia militar portuguesa, mas a mão de obra é toda escrava, tá? A gente teve escravos índios, a maioria, mais de 5.000, 1.200 negros africanos, tá? E alguns brancos que vieram trabalhar com o intuito de ganhar terras depois de pronto o forte. Mas alguns não chegaram a cobrar dívida porque morreram mesmo de males do terreno, tá? Doenças tropicais como malária e entre outras. Muito obrigada, Ángel, e você acompanhou aí a equipe TV do Povo que saiu de Porto Velho há uma semana. Rodamos até agora, de Porto Velho até aqui, conhecendo essa região da 429, da BR-429, a Estrada do Progresso. Conhecemos vários municípios, conhecemos tudo o que esta região do Vale do Guaporé tem para oferecer para os turistas. Passeamos aí pela área rural, pelas estradas vicinais, pelos municípios, acompanhamos como funciona a saúde. Para você que mora distante aqui da região do Vale do Guaporé e pensa que não pode vir para cá porque aqui não tem estrutura, dá uma olhadinha aí que você vai ver que tem estrutura sim e tem como receber os turistas, não só do estado de Rondônia, mas do Brasil inteiro e até turistas internacionais.